Esta epístola de Paulo foi provavelmente a primeira escrita por ele, e escrita quando Paulo estava exortando as igrejas, não é uma igreja, mas várias igrejas na região da Galácia, lá naquela região da Galácia do Norte e do Sul, muito provavelmente Galácia do Sul, nas igrejas que ele visitou na primeira viagem missionária, as igrejas que ele iniciou, que ele fundou, que ele plantou na primeira viagem missionária, junto com Barnabé, junto com João Marcos. E a igreja estava sob a influência de alguns judeus que haviam ouvido do Evangelho, eles entenderam o Evangelho, mas de alguma forma eles acharam que não era suficiente crer em Jesus como Salvador, tinha que fazer alguma coisa a mais. E o engano desses homens não é algo novo, é algo que o ser humano até hoje retorna. Acha que é preciso fazer alguma coisa com o próprio esforço para ter a salvação. Que a graça de Deus, entregando Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, pagou parte pavimentou parte desse caminho ao céu, mas não é o único meio, né? Não é o meio completo. Então esses homens judeus, eles inventaram essa doutrina e eles são conhecidos como judaizantes. Eles queriam judaizar os novos convertidos, eles queriam fazer com que aqueles novos convertidos que creram em Jesus como Salvador obedecessem também às leis judaicas, às leis de Moisés, particularmente a circuncisão, que era para você fazer parte do povo judeu. Era um ritual para os homens fazerem parte do povo judeu, além de outras cerimônias também. Mas esses homens judaizantes eles estavam contaminando a pregação do Evangelho, que Paulo recebeu de Jesus e fielmente entregou para as igrejas. O Evangelho, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com, claramente, com o Novo Testamento, que Paulo falou para as igrejas, pregou, e é o Evangelho da salvação. Por que salvação, meus irmãos? Porque o ser humano precisa da salvação, a salvação do pecado, do poder do pecado, a salvação da culpa do pecado, a salvação da consequência, da condenação do pecado. A condenação do pecado ao inferno, isso é literal, isso é real. Não é uma invenção para assustar as pessoas, mas é literal. Jesus fala claramente sobre o inferno, Jesus dá detalhes sobre o inferno. E por causa do pecado e tudo isso que o pecado traz, o homem precisa de salvação. Então a salvação, ela é do pecado e da condenação eterna no inferno. E ela é pela graça de Deus, como acabamos de cantar. Ela veio para nós pela graça de Deus, mas ela custou a vida do Filho de Deus. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós não precisássemos fazer isso. Então, mediante a fé que temos em Jesus, e na obra que Jesus realizou na cruz, nós temos a salvação. Você e eu não precisamos fazer nada para alcançarmos a salvação. A salvação já foi alcançada, já foi entregue, e nós recebemos pela confiança no que Jesus já fez, pela confiança na pessoa e na obra perfeita de Jesus. Então esse é o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Cristo, que Cristo entregou ao apóstolo Paulo. É um Evangelho simples, que é igual fé em Cristo, tá bom? Salvação é fé em Cristo. Os judaizantes queriam falar, não, tá bom, você tem fé em Cristo, isso é muito bom, mas não é suficiente, você precisa fazer boas obras, você precisa cumprir as leis de Moisés, para que você tenha essa salvação. Não basta o que Jesus fez. Com isso, ele barateia, com isso ele menospreza, com isso ele vira as costas para o trabalho perfeito, a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, Paulo ficou muito indignado. Por isso ele escreve essa carta, e ele não escreve nenhum cumprimento, cumprimento. Ele não chega na igreja elogiando a igreja como era costume, ele fala alguma coisa, alguma qualidade, trazer algum agradecimento. Nessa carta ele já chega exortando. Eu estou admirado que vocês
saíram do evangelho para essa mensagem, né? Então, irmãos, esse evangelho talvez seja, essa epístola seja mais confrontadora de Paulo, a mais direta quando você está lidando com a igreja, sem preparação, né? De como falar. Paulo já vai direto, porque ele não quer perder tempo, irmãos. Ele sabe a gravidade que é isso. E é muito sério. Hoje em dia, irmãos, nós sermos firmes também quando você ouve um evangelho barato, um evangelho diluído, um evangelho que tenta adicionar a Deus aquilo que não precisa ser adicionado. Porque as pessoas são enganadas. O ser humano é idólatra, é pecador e idólatra. Então o ser humano quer ganhar salvação por si só, para ganhar louvor e mérito, que só pertence a Deus. Se nós participamos da salvação, a gente vai querer um elogiozinho, né? A gente vai querer para se gloriar, e não é para nos gloriarmos. É de Deus a glória, completa e total e absoluta. E aqui então no versículo 10 a 12, leamos todos juntos como igreja. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre a motivação do evangelho, e vamos falar sobre a origem do evangelho. A motivação do verdadeiro evangelho é agradar a Cristo. E a origem do verdadeiro evangelho é o próprio Cristo. Então Paulo, aqui nesse trecho, nesse pequeno trecho, ele vai trazer para nós as verdades tão fundamentais, tão importantes e tão esquecidas. Paulo, ele foi acusado de pregar de uma forma barata. Quando os judaizantes chegaram nas igrejas da Galácia, eles falaram para os judaizantes basicamente isso: quem é Paulo? Começaram a questionar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo tem que defender o seu apostolado no início aqui dessa carta. E Paulo não fez isso para se orgulhar, para pendurar diploma na parede. Não foi esse o objetivo de Paulo, irmãos, porque Paulo sabia que se as pessoas duvidassem do chamado dele, eles duvidariam da mensagem que ele estava trazendo. A mensagem de Paulo era tão preciosa, que ele precisava confirmar quem é que chamou ele, quem é que deu para ele a missão, que não foi ele que se autonomeou, foi o próprio Cristo. Mas aqui nós temos a motivação do verdadeiro evangelho, de que Paulo estava trazendo e levando, ensinando, era não mais do que agradar a Jesus Cristo e não agradar as pessoas. Paulo estava sendo acusado de diluir o evangelho, de fazer um evangelho barato para poder ser aceito, para poder crescer, né? Para poder ganhar pessoas e encher as igrejas. E hoje em dia nós sabemos que é fácil você ganhar pessoas nesse estilo, né? Alguém já mandou algumas tirinhas, aquelas piadinhas de desenhos animados. Eu acho muito interessante que verdades tão grandes, né, são expressas em pequenas figuras. Tem uma fila de gente lá, uma igreja pequena, escrito igreja que prega a palavra de Deus, né, o verdadeiro evangelho. Lá não tem ninguém lá. Aí você vê aquela outra igreja lá cheia, hoje é dia de cura, dia de prosperidade. Aí tem aquela fila, parece o INSS, né? Uma fila enorme assim. Por que essa diferença tão grande? Porque você quer agradar as pessoas que querem ser agradadas virão, e o ser humano quer ser agradado. Mas uma igreja que prega contra o pecado, uma igreja que prega o que Deus tem a dizer sobre nós, uma igreja que não é tão popular, mas Deus manda aqueles que Ele quer, aqueles que precisam, aqueles que estão abertos para a verdade, aqueles que estão quebrantados por Deus. Então Paulo, ele se explica que o evangelho que ele prega não é para agradar. Eu persuado agora a homens ou a Deus? Aqui dá a ideia de que Paulo, ele está falando assim: vocês acham que eu estou falando para os homens ou eu estou falando para Deus? Paulo, ele tinha uma coisa clara, irmãos. Quando ele pregava como se ele estivesse diante de Deus. Lógico, ele estava diante das pessoas, mas ele pregava com temor, ele pregava com reverência, ele pregava com zelo, pregava com fidelidade. Paulo, ele
ele não tinha medo de falar as palavras que Deus falou para ele falar. Então ele fala: vocês acham que eu persuado homens ou a Deus? Que eu estou me direcionando a homens ou me direcionando a Deus? A resposta é clara, né? Pela maneira de Paulo pregar. E claro que ele está fazendo isso para Deus, como se ele estivesse trazendo essa mensagem diante de Deus. Deus é a sua testemunha, Deus é a sua primeira audiência, a audiência cativa de Paulo. E Paulo queria, irmãos, mais do que o sorriso dos homens, Paulo queria o sorriso de Deus. Queria saber: Deus está sendo agradado com o que eu estou falando. Mesmo que todo mundo está emburrado comigo, mas Deus está lá atrás sorrindo. É isso mesmo, certo? E Paulo queria isso, irmãos, o sorriso de Deus. Interessante que Paulo, antes de ser convertido, Paulo ele perseguia os cristãos para agradar a Deus. Só que aí Jesus Cristo encontra com ele na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, e fala: por que você faz isso? Por que me persegues? E Paulo, achando que está perseguindo os heréticos cristãos, está perseguindo Cristo. E aí então acontece a conversão. O irmão Roberto leu aqui, né, que Paulo falou aquilo para Jesus, né? Senhor, né, irmão Roberto? Senhor, o que queres que eu faça? Você vê, Deus já salvou aquele homem e deu um coração de servo para ele, de obediente. Então é isso que Jesus faz quando encontra Paulo. Tinha audiência cativa de Deus. Ele falou: ou procura agradar a homens. Então a pergunta é: vocês acham que eu estou querendo agradar homens? Eu estou diminuindo a mensagem para agradar as pessoas, para conformar diante dos desejos humanos? Então, agradar a Deus ou agradar os homens? Lógico que não era para agradar os homens. Paulo se preocupava com as pessoas, irmãos. Paulo não era frio. Paulo não era, vou dizer assim, talvez uma inteligência artificial sem emoção, né? Que traz a resposta que você pede. Paulo era preocupado com as almas, com as vidas. Eu falei hoje de manhã, ele poderia, se fosse possível, trocar a salvação dele pela salvação dos seus compatriotas. Olha você vê, só quem ama faria isso. A mãe que ama o filho tira da boca para dar o filho, não é isso? Sacrifica. Paulo estava disposto a tirar a salvação dele para dar salvação para os seus irmãos judeus. Isso mostra, irmãos, que ele tinha um afeto, uma empatia tão profunda do jeito que Jesus tinha. Jesus tinha essa empatia, ele aprendeu com Jesus, irmãos. A Bíblia fala e Jesus sabe disso porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esse amor profundo. João 3,16, né, diz o quê? Porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus é tão grande que faz alguma coisa. Paulo não era frio, irmãos, mas Paulo sabia que a melhor forma de amar as pessoas é amar a Deus e ser obediente a Deus. Pregar a palavra de Deus. Então Paulo tinha temor a Deus mais do que temor aos homens. Paulo não tinha temor, na verdade, não tinha temor aos homens. Tanto é que Paulo, ele foi preso, foi chicoteado, foi apedrejado, quase morto. E depois ele fez o quê? Quando ele se recuperou, voltou lá e continuou pregando, com um pouco de força que tinha. Isso mostra que ele não tinha medo dos homens. Ele tinha temor de Deus. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus. Se eu não fizer aquilo pelo qual Deus me chamou. Então Paulo, ele não estava preocupado com popularidade, mas com a fidelidade. Interessante que a popularidade geralmente não acompanha a fidelidade, e a fidelidade não acompanha a popularidade. Interessante. Não quero dizer isso, irmãos, que Deus ele não pode abençoar um trabalho fiel. A gente vê isso acontecendo, né? Deus abençoa trabalhos fiéis. Mas se a pessoa ela faz isso para ganhar a popularidade, não vai durar muito tempo, porque as pessoas que procuram a popularidade, ela vai ter que comprometer a mensagem em algum momento, porque em algum momento as pessoas vão virar as costas para ela, as pessoas vão se ofender com ela, assim como se ofenderam com Paulo, assim como se ofenderam com Jesus. O alvo de quem prega não é ser popular, mas é ser fiel a Deus. E eu falo para você, cristão, se preocupe em ser fiel a Deus, não em ser popularidade. Se preocupe não com carisma, mas com caráter seu, diante de Deus. Com isso, eu não estou querendo dizer para você ser uma pessoa ríspida, seca, desagradável, que fala, eu não estou aqui para agradar ninguém, e é assim, chutando todo mundo. Não é isso, irmãos. Eu estou falando que a nossa prioridade é agradar a Deus.
E você vai ser agradável com as pessoas quando você agrada a Deus. Interessante isso, né? Quando você ama a Deus, você consegue amar as pessoas da maneira certa. Quando você teme a Deus, você consegue demonstrar um respeito pelas pessoas, enquanto que o contrário não acontece. Então Paulo continua dizendo aqui: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele não estava querendo agradar os homens, porque se ele fizesse isso, ele tinha que diluir o evangelho, tinha que misturar o evangelho. Ele estava sendo acusado de fazer isso pelos judaizantes. E ele provou: não, de forma nenhuma eu estou fazendo isso, eu estou agradando a Deus. Agora eu gostaria de ler esse texto aqui de Gálatas 6,12. Vou pedir para alguém que leia. Já está ali na tela, você pode abrir na palavra de Deus, eu dou até preferência para isso, mas caso você queira, leia Gálatas 6,12. Alguém lê em voz alta. Todos os que quiserem dar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Muito bem. Tem certos momentos que nós devemos agir com sabedoria, abrir mão de certas coisas que nós achamos que está tudo bem, para poder alcançar as pessoas, para poder atingir certas pessoas, mas desde que isso não atravesse a linha da obediência a Deus. Quando só atinge o meu gosto pessoal, tudo bem, eu posso abrir mão disso. Mas quando você tem que desobedecer a Deus para alcançar alguém, para estar num grupinho, para ser aceito, aí já não dá mais, né? Então Paulo está falando aqui, aqueles que te obrigam a circuncidar-vos só para ter boa aparência, era isso que os judaizantes estavam querendo falar. Não, vocês aceitam Jesus, mas vocês têm que se tornar judeus, têm que circuncidar também, para que os outros venham ver que você é. E aí Paulo falou: não, para ser salvo não precisa disso, é só Jesus, só Jesus. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo estava sendo acusado de baratear o evangelho para agradar os homens. Aí Paulo falou: se eu quiser agradar os homens, eu não estou agradando a Cristo. Se eu for servo dos homens para desmerecer ou baratear a mensagem do evangelho, eu não estou obedecendo a Jesus. E ninguém pode duvidar que Paulo era um servo de Cristo, irmãos. Outra pessoa leia esse versículo, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele se diz, e de fato é, irmãos, servo de Jesus Cristo. Ele não tem vergonha de falar isso. Você se identificar como servo não é fácil. Paulo sabia que ele era apóstolo. Ele defendeu o apostolado dele, mas aqui ele está falando: eu sou servo antes de ser apóstolo. Vai para você ver que coisa, irmãos. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, quando você é obediente, humilde diante de Deus, você está pronto para qualquer cargo, para qualquer função, seja função de evidência ou função de ficar escondido. Primeiro a gente tem que estar aos pés da cruz, para estar pronto para assumir qualquer coisa. Deus, ele trabalha, irmãos, de baixo para cima. Ele pega o quebrantado e exalta. Ele pega o exaltado e quebranta. Isso é bíblico. Paulo foi quebrantado. Ele era um homem religioso, um homem orgulhoso, um homem cheio de si, autossuficiente, um homem convencido antes de conhecer Jesus. Agora ele é servo. E depois que ele se tornou servo, aí ele foi chamado apóstolo para o Evangelho de Cristo. Paulo também prova que ele era não só servo de fato, e tem a evidência de que ele era servo. Outra pessoa leia Gálatas 6:17. Desde agora, ninguém quer espetar no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Um servo que não fica ofendido, ou um servo que não larga a mão de tudo quando ele tem as marcas de Cristo. Um servo que se sente honrado por ter as marcas de Cristo. Quantas pessoas que se dizem cristãos, mas na hora que vem a perseguição, pula fora. Na hora que vem o sofrimento,
pernas para quem te quer. E aí vai para um outro tipo de evangelho que não tem sofrimento, que só tem bênçãos. Quantas e quantas pessoas vão atrás de evangelhos assim? Paulo, irmãos, está falando, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não tem tempo aqui, não temos tempo, irmãos, mas Paulo, ele tem uma lista de eventos na vida dele em que ele passou por sofrimento, irmãos. Naufrágio, apedrejamento, prisão, foi tratado como traidor, e foi quase morto várias vezes, pegou doenças assim em locais inóspitos. Paulo sofreu, né, e passou por todo o sofrimento que alguém poderia passar pelo Evangelho de Cristo. Então, isso é uma evidência de que ele era um servo, e um servo com muito prazer. Paulo, ele estava disposto a passar por todo o sofrimento. E você passar por isso, irmãos, vai de contramão da popularidade. Agora nós vimos aqui até agora que a motivação do verdadeiro evangelho que Paulo tinha era agradar a Cristo, não era agradar as pessoas. Porque se ele quisesse agradar, ele começaria essa carta falando coisinhas boas, elogiando. Todo mundo gosta de pessoas que chegam, falam manso, elogiam, não é gostoso? É agradável, né? Até para dar injeção, se você tiver o jeito, você recebe a injeção com um sorriso, né? Tem gente que tem uma mão boa para dar injeção, não tem? Mas tem outros que só de olhar já dói. Então, Paulo, ele chegou na carta, irmãos, sem preparar. Ele já foi dando injeção, e já foi firme com a igreja. Vocês, quem tirou vocês? Quem tirou isso da cabeça? Quem pôs isso na cabeça de vocês? De que vocês deveriam fazer alguma coisa e não aceitar o Evangelho? Né? Maravilha de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Então, Paulo, irmãos, ele foi um servo disposto a sofrer, disposto a ser impopular, disposto a ser rejeitado, e Paulo, ele sofreu, pagou o preço das rejeições também. Então essa foi a motivação, agradar a Cristo, e que seja a nossa motivação, irmãos. E também vamos ver a origem do evangelho que Paulo pregava, porque aqueles judaizantes estavam acusando Paulo de que ele não tinha autoridade para pregar o evangelho, falando, mas de onde que veio essa mensagem sua? De onde que veio esse diploma seu aí? Mas não era aquela ideia, né? Tem certificado do governo, tem certificado de alguma instituição, tem o carimbo dos apóstolos, tem aquela coisa atrás de pedigree. E aí Paulo ele vai explicar de onde que vem. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando ele encontra Jesus no caminho a Damasco, Jesus encontra com ele, Jesus salva, chama Paulo, dá para ele a missão de apóstolo e fala que ele seria apóstolo entre os gentios. Paulo, ele é treinado, ele é discipulado pelo próprio Jesus, ele recebe de Jesus, não recebe de segunda mão, de forma terceirizada, ele recebe de Jesus a ordem de pregar o evangelho. Paulo já sabia que os discípulos pregavam o evangelho, por isso ele perseguia, mas agora ele recebe de Jesus essa ordem de pregar e a missão para pregar. Alguém leia para nós, porque o evangelho que o mundo quer ouvir, né? É um evangelho. Qualquer religião fala que tem um evangelho. Qualquer grupo religioso vai falar, irmãos, eu tenho um evangelho, vamos te evangelizar. Você pega em qualquer grupo, né? Especialmente grupos que se denominam cristãos, eles vão falar, o evangelho está aqui, nós vamos trazer um evangelho para você. Tem até livretos, o evangelho segundo o fundador daquela religião, né? E aí vai. Então, essa palavra evangelho ficou muito barateada. Mas há uma diferença entre o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus Cristo, e os outros evangelhos, tá? Os evangelhos que estão aí no mundo são evangelhos que têm coisa em comum. Alguém leia para nós Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então esses evangelhos
que estão por aí, que não é o de Cristo, inclusive o evangelho dos judaizantes, falava que você tinha que fazer uma boa obra para você ir para o céu, para você ser salvo. E Paulo ele ensina aqui em Romanos 3:20, nenhuma carne será justificada, será salva diante dele pelas obras da lei. Porque, irmãos, a lei, ela é boa. Os 10 mandamentos são bons. Todos os mandamentos da Bíblia são bons. Alguns podem até falar de forma errada. Jesus, ele veio, ele acabou com os mandamentos. Não, ele não acabou, ele cumpriu todos os mandamentos. Por quê? Porque eu não consigo, você não consegue. Jesus mostrou que só é possível cumprir os mandamentos de Deus se você estiver nele e ele estiver em você. Só você sendo um filho de Deus para que você consiga agradar a Deus, e em Cristo você cumpre os mandamentos. Em Cristo você cumpre a lei. Mas o mandamento, ele serve para quê? Ele serve para enquadrar o pecado. Sem os mandamentos, você não sabe que o pecado existe. Se eu falar para você aqui, ó, não adulterarás. Adulterar, o que é isso? Adulterar? Tem regras, o que é? Regras que Deus deixou. Então não pode fazer isso? Tá. Puxa vida, mas e agora? Eu não consigo. Vendo? A lei mostra o erro, mas não consegue te ajudar a obedecer. Ela enquadra. Ela fala, tá aqui o padrão de Deus é esse, para não fazer isso. Aí você fala, tá bom, eu sei que não deve fazer, mas puxa, eu não consigo. Né? Não matarás. Aí Jesus ainda chega para reforçar ainda, explica o sentido mais profundo da lei. Fala que se você tiver ódio de alguém, você está matando ela já. Puxa vida, e agora? Não matei, nunca matei ninguém. Você já teve ódio de alguém? Será que hoje você tem ódio de alguém? Às vezes ódio até alguém na política, no meio político? Quem mata é o quê? Assassino. Tem um folhetinho que o Antônio deu, né? Tem essas ilustrações aí. Quem mente é o quê? Mentiroso. Já mentiu alguma vez na vida? Pelo menos uma, né? Você já roubou alguma vez na vida? Já roubou? Nem que você era pequenininho, você foi em algum lugar, lá na casa do seu priminho, você era pequenininho, ele tinha um monte de brinquedinho, você pegou um brinquedinho, pôs no bolso, levou embora, já tem um monte mesmo, levou. Quem rouba é o quê? Quem mente é mentiroso, quem rouba é ladrão, quem mata é assassino, quem adultera é o quê? Como você sabe que essas coisas são ruins? Porque a lei fala, a lei de Deus fala. Então a lei não é ruim, a lei fala, não faça isso, é ruim, isso é pecado. Mas a lei não te ajuda a vencer essas coisas. Quem te ajuda a vencer tudo isso? Jesus. Então a pessoa precisa ser salva do pecado que a lei aponta. A lei não salva, a lei mostra que está errado. Então Paulo falou, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então eu fui circuncidado, que era uma lei judaica. Então quer dizer que eu ganhei um pedacinho do céu. Eu não roubei. Então eu estou um pouquinho mais perto de chegar lá. Eu não menti hoje. Então irmãos, essa mentira é o que todas as religiões pregam. A salvação baseada nas obras, na obediência, na performance. Então o que Paulo está falando, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, as religiões falam da justiça pelas obras, falam esse tipo de justiça. Paulo falou, não tem como ser salvo pelas obras, já está provado aqui, não tem como. As religiões tratam do orgulho humano. Toda religião, irmãos, quer fazer alguma coisa para ir para o céu, quer ser bonzinho para ir para o céu. Já provamos que não tem como. Toda religião traz aquela sensação de que eu alcancei. Então dá aquele orgulho de que eu tenho parte na minha jornada para o céu. Eu tenho um merecimento. O que diz lá? Vamos ler todo mundo junto? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque as obras, irmãos, faz com que a gente fique orgulhoso, a gente se glorie. Falando, tá vendo? Eu que fiz. Tá vendo? Eu fiz essa boa obra, Deus, que seria do Senhor sem eu? Quase falando isso, né?
Puxa vida, né? Então, para que ninguém tenha esse tipo de orgulho, Deus já fez, já resolveu o nosso problema. Pela graça sois salvos. E deixa claro, não vem de obras para que ninguém fique orgulhoso. Porque se for obra, se tiver um pedacinho da sua obra, você vai achar que você merece. Achar que você tem algum ponto ali que precisa ser elogiado. Então Deus falou, não tem nada a ver com você. Deus ele deixou a salvação para nós. E até a fé que nós temos foi dada por Deus, sabia? Mas nós temos que exercitar essa fé. Deus não crê por você. Deus não crê por mim. As ordens, os imperativos da Bíblia são claros. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Paulo não falou para aquele carcereiro, deixa Deus te dar fé e deixa Deus crer por você. Você não faz nada, você fica só... Ah, mas então é fazer, né? Crer é fazer. Não, fé não é obra. Fé é crer na obra de Cristo. Deus te capacita a crer, mas você tem que crer. Isso envolve arrependimento. Quando você crê, você está descrendo em você para crer em Deus. Não tem como você crer em Deus crendo em você. Você tem que falar, eu não sei, eu não consigo, me perdoa, Senhor, eu sou um miserável pecador. Jesus, o Senhor já fez por mim. Lembra-te de mim quando estiver também. E Jesus já fez tudo. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo. Está lá em Lucas. Ele falou para o ladrão na cruz. Então, aqui nós aprendemos que o evangelho do mundo fala que você tem parte, você vai ajudar Deus. Ele fala, não, você não vai ajudar Deus, não, você não faz nada, você só recebe de Deus, pela fé, pela graça. E também as religiões têm um engano de Satanás. Além de ter tudo isso, irmãos, tem um engano de Satanás. As religiões, elas são divulgadas, são preparadas, são recebidas por influência satânica e demoníaca, quando o evangelho não é puro e verdadeiro. Alguém leia para nós 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muito bem. A gente está até falando aqui do evangelho verdadeiro e puro, que é o que Paulo recebeu e a gente entrega. Tá? Você quer saber se a gente prega o evangelho verdadeiro? É o que Paulo recebeu. A gente está repassando aqui. Paulo recebeu de quem? De Jesus. Agora, se essa igreja inventar uma coisa para você e falar, para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus e tem que ser batizado, viu? Você tem que vir na igreja todos os cultos para você ir para o céu. Ou você tem que dar o dízimo. Ou você tem que cumprir isso, ou largar daquilo. Venha como você está, miserável pecador, com seus pecados. Chegue-se aos pés de Jesus em arrependimento. Senhor, sou pecador, eu não consigo. Eu sei que eu estou errado, eu sou miserável pecador, me perdoa. E eu peço o Senhor para me salvar, porque eu não consigo me salvar. Eu não consigo sair dessa fossa sozinho. Jesus, Ele te tira de lá, Ele te salva. Com arrependimento, você consegue desacreditar em você para acreditar em Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus é você desacreditar em você em arrependimento, acreditar só nele. Jesus Cristo, então, Ele te salva. Ele te salva. Aí, depois que Ele te salvou, Ele vai te ajudar a sair da fossa. Isso é santificação. Isso não é salvação. Você é um filho de Deus que agora vai crescer na semelhança de Cristo. Aí vai te dar força para vencer o adultério, vai te dar força para vencer vício, vai te dar força para largar tudo quanto é coisa errada. Porque em Cristo você pode, amém, irmãos? Ele te ajuda, Ele já venceu por você. Você não é escravo mais daquilo, você não tem que viver naquilo mais. Ah, mas é fácil? Não é fácil, é difícil, mas Ele vai te ajudar, Ele vai te carregar, Ele vai te orientar. Você vai em Cristo fazer tudo isso. Você é uma nova criatura em Cristo, uma nova criatura vai andando em novidade de vida. Então, esse é o Evangelho, mas aqui está falando que nos últimos dias, alguns largarão, apostatarão, abandonarão a fé, essa fé pura, verdadeira, simples que eu falei para você do Evangelho, e vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Geralmente as doutrinas de demônios, espíritos enganadores, não são coisas assim evidentemente erradas, né? Logicamente, satanismo é errado mesmo. E alguns fazem sem medo e sem vergonha. Tem até igrejas satânicas, já viram isso, né? Você fala, não, mas está errado, tá? Mas está falando de espíritos, doutrinas de demônios, são coisas muito mais sutis. São igrejas que parecem igrejas, falam como crentes, se vestem como crentes, tem aquele senso de pertencer, consegue te deixar de escanteio quando você não pertence mais, quando quer que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, tem um jeito de tratar você ou destratar você, que você quer ser aceito, você quer fazer parte da família, e você começa a abrir mão do evangelho puro e simples que você ouviu. Provavelmente você até sabe do evangelho, mas você começa a falar, ah não, mas tem que fazer isso, tem que parar daquilo, para eu ser salvo. Então, quando alguém pregar um evangelho que você tem que adicionar alguma coisa, larga disso, vira as costas, porque esses são anátemas, são malditos diante de Deus. Paulo falou isso. Paulo foi firme. É Cristo somente. Então, o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque Paulo não recebeu de homem nenhum, ele recebeu de Jesus, diretamente de Jesus Cristo. Marcos 7, 11, 13. Paulo está falando aqui porque os judaizantes, eles eram religiosos, eram pessoas zelosas, os judeus, muitos deles estudavam o Velho Testamento, mas eles não estudavam muito a fundo, eles davam mais ouvido para os líderes, para os estudiosos deles, para os rabinos, e tinham escolas rabínicas, que eram escolas de interpretação do Velho Testamento. O que era isso? Pegavam fulano que acreditava que esse texto significa A, o outro acreditava que esse mesmo texto significa B, e aí vai, são as escolas rabínicas. Eles interpretavam a Bíblia, então eles falavam, eu sigo fulano A, eu sigo fulano B, eu gosto do pastor tal, eu gosto do teólogo tal, e seguiam aqueles homens. Então, Jesus Cristo, ele repreende aqui, falando que esses homens religiosos, eles pegavam a interpretação da Bíblia e pervertiam e faziam você desobedecer a própria Bíblia pela interpretação deles. Olha o que diz: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixaria fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Não era só uma coisa, como esse exemplo, era uma das coisas que eles faziam. Então, os fariseus, os estudiosos da lei, os rabínicos, né, os rabinos, eles quebravam a própria palavra de Deus, inventando ou interpretando a Bíblia. Então, os judaizantes eram seguidores de homens como esses aqui. Então, Paulo está falando, eu não recebi o meu ensino de ouvir homens, de ficar seguindo rabino, de ficar seguindo intérpretes da lei, pastor famoso, teólogo de outros lugares, seja daqui ou de outro país. Eu não recebi a minha mensagem dessas pessoas, eu recebi, sabe de quem? Daquele que morreu pelos meus pecados. Porque eu perseguia ele, e ele me encontrou e falou, é duro você dar murro em ponto de faca. Estou parafraseando aqui. Recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele falou, Senhor, o que o Senhor quer? Paulo foi chamado então para pregar esse evangelho, irmãos. Então, Paulo pregava o evangelho puro e verdadeiro. Era o evangelho que veio direto da pessoa de Jesus Cristo. Em Hebreus 1:1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E foi do Filho que ele recebeu o evangelho. Então, quando eles quiseram acusar Paulo, quem que é ele? Que mensagem que é ele? Cadê o pedigree? Ele falou, eu sou apóstolo chamado por Jesus, feito por Jesus. Se não fosse ele, eu não seria, porque eu estaria perseguindo ele até agora. Mas ele me parou no caminho, me salvou e me chamou. E aqui estou, pregando o evangelho. O mesmo que eu recebi é o que eu estou pregando. Eu não mudo para agradar ninguém, porque o meu alvo é agradar a Deus e não aos homens.
A minha motivação é agradar a Deus. Então, irmãos, eu queria só incentivar você, assim como Paulo, a ter esse tipo de desejo, esse zelo, para pregar o Evangelho. E o Evangelho, o que é que Paulo recebeu? Simples. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você não pode deixar de falar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo revela isso para os irmãos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra comigo a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está falando para os crentes, né? Lá da igreja de Corinto, ele está falando qual que era a mensagem dele. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu pequei, você pecou, e precisou que Cristo morresse pelos nossos pecados. E a Bíblia toda fala disso, lá do começo ao fim, profetizando sobre isso. E esse Jesus que morreu pelos pecados, ele morreu de verdade, tanto é que ele foi sepultado. Não foi uma ilusão, foi um fato. Mas o fato da morte de Jesus foi superado por um outro fato. Ele ganhou a vida de novo, ele voltou a viver, ele ressuscitou, ele não está morto, ele vive. Então, os fundadores das religiões aí, irmãos, estão mortos. Você acha o osso deles, o sepulcro deles lá. O sepulcro de Jesus está vazio. Não tem ninguém lá, porque ele está agora à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. E na hora certa, ele vem nos buscar. Olha, e vamos ganhar um corpo igual ao corpo dele, glorificado. E podemos já agora ter uma vida eterna agora, abundante agora. E quando nós passarmos daqui, vamos continuar essa vida no novo corpo, diante dele para todo sempre. Isso é graça de Deus, esse é o Evangelho. Ir para a igreja, ser batizado, dar dízimo. Você faz isso tudo depois que você recebe o Evangelho. E Deus vai te ajudar a fazer tudo isso. Deu para entender? A Gálatas, Paulo ele vai falar como você é liberto em Cristo, liberto da lei, liberto das obras, liberto do pecado também. Ele começa falando do Evangelho puro que nos salva, do Evangelho puro que nos ajuda a vencer o pecado também. Até o final dessa epístola, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso. Então, eu queria aplicar para você. O único meio para a salvação é o que já foi estabelecido: Jesus, Filho de Deus. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Atos 16. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Arrependido dos seus pecados, creia somente nele como seu Salvador. Pedi que você feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Talvez você está aqui hoje à noite, eu não conheço você, mas você ouviu o Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Você é pecador. Você já se arrependeu dos pecados diante de Deus? Já com o coração triste, quebrantado, falou: Senhor, eu sei que eu sou pecador e eu não consigo vencer os pecados. Eu sei que é errado. Me perdoa de verdade. E eu recebo o que Jesus fez por mim, morreu pelos meus pecados na cruz. Eu recebo Ele como meu Salvador, para viver em mim, para me salvar, me ajudar a viver nele. Me perdoa e me salva. Se Deus tocou no seu coração para você fazer isso, se arrepender e crer em Jesus, você salva. Levanta a mão. Pastor, Deus falou comigo, eu nunca fiz isso. Amém. Mas eu vou fazer agora. Você fala com Deus em uma oração. Você não tem que vir aqui na frente, nada, mas você foi tocado por Deus, pela palavra de Deus, se arrependa e receba Jesus pela fé.
como seu Salvador? Levanta sua mão. Amém. Quando você faz isso, você faz uma vez só. Você não tem que fazer toda hora, todo dia, tá? Jesus te salva daqui para sempre. Talvez você está aqui, você já fez essa decisão, mas você percebe que para você andar em obediência, para agradar a Deus, você precisa de Cristo todo dia. Ele é o seu Salvador para nunca te abandonar mais. Ele vai te ajudar a obedecer. Talvez você está tendo dificuldade em agradar a Deus em algum ponto. Levanta sua mão, pastor, Deus está tocando na minha vida. Tem umas áreas da minha vida, amém. Eu tenho dificuldade. Pode orar por mim, pastor? Eu não sei, você nem tem que falar para mim porque, mas eu posso orar por você. Pastor, ore por mim, eu estou tendo umas lutas aqui. Eu sei que tem que mudar. Deus está tocando no meu coração. Vou orar por você, não vou te julgar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Que teu Espírito que a inspirou nos ajude, ó Pai, a lembrar dela todo dia. Se tem alguém aqui que não foi convencido, ó Pai, pelo teu Espírito, ó Pai, para ser convertido de verdade, de fato, que o Senhor faça isso. Para de verdade crer em Jesus, ser salvo. Leva só a tua palavra viva, que queime no coração de cada um, ó Pai, de volta ao seu lar. Não faça esquecer. E todos aqueles que já fizeram, Pai, que ajude a termos vitória sobre o pecado, aquilo que te desagrada. Como teus filhos, Senhor, queremos viver de forma a te honrar. Nos ajude, ó Pai, em Cristo, fazer tua vontade. Abençoe a tua igreja e obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus.